Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito interessante da Justiça do Trabalho, sobre um tema que cai quase todos os dias nas audiências trabalhistas. Eu quero conversar hoje com vocês sobre o tema abandono de emprego. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu quero pedir para vocês que dê um like, assine o sininho de notificações para vocês receberem outros vídeos, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que outras pessoas tenham acesso e oportunidade de conhecer mais sobre o tema de direito do trabalho. Mas como eu disse para vocês, eu quero conversar com vocês hoje sobre abandono de emprego. O abandono de emprego nada mais é do que uma das espécies de aplicação da justa causa. A justa causa é uma espécie de penalidade, é uma espécie de rescisão do contrato de trabalho prevista no artigo 482 da CLT. Basicamente, a justa causa ela ocorre quando o funcionário pratica uma conduta desabonadora que se caracteriza de acordo com todos aqueles incisos previstos no artigo 482 da CLT. No caso aqui em questão, eu vou conversar com vocês sobre o abandono de emprego previsto no artigo 482, a linha E da CLT. Mas na prática e no dia a dia, meus amigos, o que é o abandono de emprego? O abandono de emprego, pessoal, nada mais é do que aquele funcionário que não comparece na empresa, aquele funcionário que se ausenta das suas atividades por 30 dias consecutivos. Pois é, pessoal, muito importante essa parte aqui. Quando eu falei com vocês de 30 dias consecutivos, é literalmente isso. Não será aplicada justa causa em dias que, por exemplo, o funcionário falta 15 ou falta 20 dias seguidos, por determinado motivo, ele retorna às suas atividades, trabalha 1 ou 2 dias e volta a faltar mais 10, mais 15. Não se soma esses períodos. O abandono de emprego, ele só se caracteriza quando ocorre a ausência no emprego por 30 dias consecutivos. E por que eu fiz esse adendo aqui com vocês, meus amigos? Mais uma vez, eu sempre gosto de colocar a prática do dia a dia, a prática trabalhista, a prática do RH, para dar exemplos. Eu já vivenciei casos em empresas que o setor de RH vinha até mim pedir informações e pedir pareceres se era passível de aplicação, seja de abandono de emprego ou seja de outra modalidade de aplicação da justa causa. E eu sempre deixava claro essa informação que eu passei para vocês, porque pode parecer até surpreendente, mas às vezes o funcionário realmente falta 15, 20, 25 dias e ele vem na empresa, principalmente se a empresa não possui um controle apurado dos seus funcionários, às vezes numa indústria, a pessoa entra, passa o crachá dela, marca o ponto ali no ponto biométrico ou através do crachá e aqueles 25 dias zera com aquele dia que aquela pessoa foi trabalhar. E a pessoa começa a faltar de novo. Isso aí realmente aconteceu numa empresa. A pessoa faltava 20 dias seguidos, comparecia um dia, passava o crachá na roleta da empresa e depois ela faltava 20 dias. Isso aí se perdurou por uns 2 ou 3 meses. Então, essa não é uma espécie de abandono de emprego. Talvez você, como advogado, você pode até buscar uma outra tipificação de justa causa. Talvez uma desídia, mas nós sabemos muito bem que para que seja configurada a justa causa pela desídia, será necessário que se preencham alguns requisitos, como advertência e suspensão. No caso do abandono de emprego, só esse pré-requisito de ausência por 30 dias consecutivos. Mas pessoal, de onde que vem esses 30 dias consecutivos?
Se você analisar o artigo 482 e seguinte da CLT, você não encontra na lei, na CLT, nada informando dos 30 dias, quando se trata de abandono de emprego. A doutrina, ela segue um entendimento aplicando sistematicamente o artigo 472, parágrafo 1º da CLT e artigo 474 da CLT. E o que eles falam, esses artigos? O artigo 472, parágrafo 1º da CLT, pessoal, ele trata daquele funcionário que prestou serviço militar. Ele estava trabalhando na empresa e chegou a época da prestação do serviço militar. Quando encerra o serviço militar, ele tem 30 dias para avisar a empresa, cientificar a empresa da sua intenção a retornar às atividades. O artigo 474 da CLT, ele nos informa que a empresa que suspender o contrato de trabalho de um funcionário por 30 dias consecutivos gerará uma rescisão injusta do contrato de trabalho. Então, através de uma interpretação sistemática desses dois artigos, combinados com o artigo 482 da CLT, é que a doutrina majoritária entende que 30 dias consecutivos são os 30 dias ensejadores do abandono de emprego, requisito esse essencial. Um outro requisito que merece atenção, pessoal, é o requisito do ânimo. O que é o ânimo? Você precisa verificar, nesse caso em questão, se o funcionário ele demonstrou essa intenção de abandonar a empresa, de não mais retornar. Porque, infelizmente, é muito comum que as pessoas simplesmente desapareçam da empresa. Você pode achar isso até um pouco estranho, mas quando você trabalha em empresas e sempre ligado ao setor de RH, você vai perceber que tem pessoas que vão pedir demissão, tem pessoas que informam que não vão mais trabalhar e tem pessoas que simplesmente elas desaparecem. E esse ânimo, ele já começa a se caracterizar por essa demonstração de ausência por 30 dias consecutivos, porque quem quer permanecer na empresa, pessoal, não falta 30 dias consecutivos sem justificar. Justificar essa é a característica que pode impedir ou não a aplicação do abandono de emprego. A lei ela é clara ao informar primeiro dos 30 dias, naquela interpretação sistemática daqueles artigos, e ela menciona, a jurisprudência ela entende e tem informação de que tem que haver ausência de justificativa ou justificativa tempestiva. Se por acaso, meus amigos, o funcionário ele começou a faltar, teve algum problema de saúde ou algum outro problema particular, e entra em contato com a empresa, ele justifica as suas ausências, não pode se caracterizar abandono de emprego, no meu entendimento, porque ele está justificando. A ausência de justificação ou a ausência de justificação de forma tempestiva é isso que caracteriza o ânimo de abandonar o emprego. Vocês querem ver um grande exemplo desse caso? Um grande exemplo que eu posso passar para vocês é o da famosa súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho, que todo aluno de OAB precisa saber de qual é salteado e todo advogado trabalhista precisa conhecer essa súmula. É uma súmula antiga que é muito utilizada no dia a dia da prática trabalhista. O que é essa súmula? Que já nos serve como norte e já mostra também o entendimento dos tribunais superiores, notadamente o TST. Essa súmula informa o seguinte, que após cessado o benefício de afastamento pelo INSS, o empregado ele tem um prazo de 30 dias para retornar à empresa. Aquele documento do INSS, quando a pessoa se afasta pelo INSS e quando encerra, é o documento decisão do INSS. Quando encerra o seu benefício,
vai estar lá aquela informação: o seu benefício encerra-se no dia X. Contados 30 dias daquele dia da cessação do benefício, o empregado ele tem o dever de comparecer à empresa. A partir do momento que após aqueles 30 dias o funcionário ele não comparece na empresa, será entendido que ele abandonou o emprego. E tenha toda certeza, meus amigos, essa súmula é muito utilizada e com certeza a empresa vai se valer dessa súmula. Quando eu falei para vocês de comunicação justificativa, a empresa também tem o dever de comunicar o funcionário que provavelmente será-lhe aplicada a justa causa por abandono de emprego. Primeira coisa que eu preciso passar para vocês é o seguinte, pessoal. Em regra, a empresa espera, o empregador, ele espera que ultrapasse esses 30 dias. Após ultrapassados esses 30 dias, porque de nada adianta ele comunicar ou aplicar uma justa causa por abandono de emprego aos 25, 27, 28. O abandono de emprego ele só se configura após o 30º dia. Então, logo no dia seguinte ao 30º dia, essa informação vai ser passada para o funcionário ou para o setor competente do setor de RH e vai iniciar o procedimento para aplicação da justa causa por abandono de emprego. Vai ser provavelmente enviado uma correspondência, enviado um telegrama para aquele funcionário. Muitas empresas enviam até mais do que um telegrama, às vezes 2 ou 3 telegramas, informando que aquele funcionário será demitido por abandono de emprego. Como eu falei aqui para vocês, essa é uma das formas de comunicação e é uma das formas de comunicação muito utilizada. Uma outra forma de utilização e de comunicação ao empregado de que ele será demitido por justa causa pelo abandono de emprego, pessoal, é a colocação dessa informação em um jornal de grande circulação. Para falar a verdade, pessoal, nem o telegrama, tampouco a circulação em jornal de grande circulação, eles são requisitos. A lei, em nenhum momento, ela informa que a empresa tem que mandar telegrama, mandar correspondência ou colocar a informação em um jornal de grande circulação. Em nenhum momento a legislação ela obriga isso. Isso aí é apenas uma prática do dia a dia. Mas, por exemplo, no caso de colocação dessa informação em jornais de grande circulação, além de não ser nem um pouco efetivo, pois cá entre nós, meus amigos, nenhuma pessoa, nenhum funcionário vai ficar olhando o jornal de grande circulação para verificar se o nome dele aparece ali para ser chamado e retornado à empresa. Dificilmente alguém vai fazer isso. Então, além de não ter nenhuma efetividade prática, alguns doutrinadores entendem que a colocação do nome desse funcionário ensejando uma possível aplicação de abandono de emprego pode inclusive gerar um dano moral. Então muitos entendem que não é nem aconselhável colocar o nome desse funcionário em jornal de grande circulação. Ou seja, pessoal, na prática, por mais que no dia a dia a gente informe através de telegrama ou de AR, geralmente mais por telegrama, ou até jornal de grande circulação, porque as empresas ainda continuam fazendo isso, até pela prática e pelo hábito do dia a dia dos setores de RH, não tem nenhuma obrigação legal e necessariamente nenhuma realidade ou uma eficácia prática. Tudo bem, meus amigos? Basicamente, esse é o básico da questão da nossa conversa aqui do abandono de emprego. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, compartilhem com seus amigos, dê um like, teçam comentários aqui embaixo que nós conversaremos sobre outros assuntos interessantes e de interesse para vocês. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.